Olá, olá, bom dia a todos, bom dia a todas. Estamos aqui para uma live em colaboração para a gente falar sobre empreendedorismo feminino nesse finalzinho aí do mês de março, onde a gente teve a comemoração do Dia da Mulher. E hoje a gente vai ter uma convidada muito especial, colega aí de curso, de formação, porque vocês sabem, né, gente, que para a gente estar aqui compartilhando esse conteúdo com vocês, a gente estuda bastante, a gente busca formação, a gente corre atrás aí do conhecimento atualizado, se mantendo sempre em dia aí com tudo que está acontecendo para poder trazer assuntos e informações relevantes aí sobre as temáticas que a gente conversa, né? Então a gente investe bastante também em conhecimento e informação para poder estar aqui compartilhando com vocês nossa vivência, nossas práticas e conhecimentos, né? E hoje, vou até ver se ela já está chegando aqui, vou ter uma convidada muito especial, vou convidar ela aqui primeiro, coaching, treinadora, palestrante, trabalha também com desenvolvimento pessoal. E hoje ela vai falar com a gente sobre o empreendedorismo feminino. Então, Poli, enquanto eu estou te chamando aqui, já estou te apresentando. Vamos ver se está tudo certo agora. Acho que agora vai. Já falei que a gente é colega de curso, que a gente investe bastante aí na nossa formação para poder estar aqui compartilhando esse conteúdo, né, Poli? Isso mesmo. Seja muito bem-vinda. Vocês estão me vendo? Eu estou te escutando, ainda não estou te vendo. Às vezes, no comecinho, gente, das lives em colaboração aqui no Insta, leva um tempinho para estabilizar. Depois só vai, né, Poli? Só vai. Bem-vinda. Bem-vinda. Obrigada por... Bom dia. Obrigada por estar aqui com a gente. Enquanto ia abrindo aqui as conexões, enfim, eu já ia te apresentando um pouquinho, né? Então, estou muito contente da gente poder estar aqui junto nesse quase findando o mês de março, né? E tu aí como uma especialista nessa área de empreendedorismo, que trabalha com as mulheres, né? Ajudando a desenvolvê-las nesse sentido. Então, agradeço aí por estar aqui conosco. E queria te passar a palavra também, já um pouquinho, se tu quiser te apresentar também, né? Depois eu li ontem lendo sobre o assunto um pouquinho mais, né? Eu li uma passagem aqui que eu acho que é bem interessante para a gente começar o nosso bate-papo e falar aí dos desafios da mulher empreendedora, né? Mas fica à vontade se tu quer dar um oi inicial aí, depois eu retomo aqui. Não, olha só, bom dia pessoal que está entrando aí na live, que está chegando. É um prazer quando a Nath veio me convidar para a gente fazer essa live. É um assunto bem popular hoje em dia, né? Todo mundo fala muito sobre empreendedorismo. Inclusive, sexta-feira passada a gente teve um evento falando sobre isso. Só que a gente traz uma forma diferente, né? Mostrando um outro lado desse empreendedorismo, o lado real, eu diria assim, que as pessoas não estão muito acostumadas. Opa, deixa eu aqui. E esse lado real, às vezes, é que a gente fala que empreender dói e dá trabalho, porque crescer dói e dá trabalho, né? Então, a gente quer mostrar que apesar de tudo, apesar de todas as firulas que criam sobre o empreendedorismo feminino, a gente aprende a amar o processo, e é isso que a gente estimula nas mulheres, né? Amar o processo, amar a construção. E por mais que você vai comentar sobre o texto, até que você vai falar aí, que os motivos, talvez, a levar o empreendedorismo não eram para ser empreendedora, mas depois você pode tornar aquilo algo maior. Então, isso é extremamente importante e é legal a gente levá-las de uma forma diferente para um outro patamar. Verdade. E, gente, a Poli tem uma iniciativa aí, né, Poli, do Elas por Elas, se tu quiser falar um pouquinho depois também mais agora ou no final, fica bem à vontade, né? Mas o que eu queria trazer para a gente começar e trazer essa informação para as pessoas é que eu li o seguinte, ó, vou até olhar aqui para o lado porque estou lendo a informação, tá? Na íntegra aqui.
uma parte das mulheres que vão empreender porque são empurradas no ambiente corporativo para o empreendedorismo. Já que esses ambientes corporativos ainda são um pouco hostis para elas, especialmente as que são mães. Esse é o motivo delas serem empurradas, né? E não necessariamente um dia acordarem e falarem, eu quero empreender, ou tenho essa oportunidade de negócio, vamos lá, né? Quando você fala das mulheres em geral, especialmente em vulnerabilidade social, o empreender tem a ver com botar comida na mesa. E olha só, gente, 40% das empreendedoras tem como principal ou única fonte de renda o seu próprio negócio. Isso quem trouxe, né, foi a Ana Fontes, que é fundadora de uma das redes de mulheres empreendedoras no Brasil, né? E lendo isso, Poli, eu lembrei de quando a gente estava conversando, tu contando, né, que até, como é que é mesmo, que primeiro eu decidi, depois eu escolhi, primeiro eu escolhi, depois eu decidi. Eu achei bem interessante essa história, acho válido tu contar aqui também. É exatamente isso. Há algum tempo atrás, quando eu comecei a empreender, né, quando eu entendi que eu queria, né, fazer alguma coisa, eu fiz uma escolha. Eu saí da faculdade e falei, não, eu não quero trabalhar para os outros. Eu quero trabalhar sozinha. Por quê? Porque eu não gosto de acordar cedo. Não quero acordar cedo. E eu vou aqui fazer uma empresa, porque pelo menos eu escolho o meu horário. Então, foi uma escolha. E eu trabalhei por essa escolha durante 15 anos. Então, 15 anos eu tive o meu estúdio, a minha primeira formação é educação física. Então, eu abri o meu espaço, meu próprio espaço. Só que longe disso saber gerir, longe disso saber administrar um negócio, saber gerenciar tudo, liderar tudo, né? E quando eu completei 30 anos, acho que as mulheres entram numa fase essencial aos 30 anos, porque muitas já me falaram que aos 30 anos parar para pensar em algumas coisas, né? Mas enfim, eu comecei a olhar para trás e falei, caramba, né? Até onde cheguei, ok, né? Mas eu sofri muito para chegar até aqui e eu ainda não estou contente. O que está faltando, né? Aí quando eu comecei a entender e ver o que faltava, que era essa parte de liderança, de gestão, de organização, de tudo que compõe uma empreendedora, eu entendi que eu não tinha tomado a decisão. Eu não era empreendedora. Eu era uma mulher, como essas outras que você falou, que decidiu por um negócio, porque eu precisava ajudar em casa, eu precisava trabalhar, eu tinha me formado e eu fiz aquela escolha naquele momento, né? Foi a escolha mais viável. Só que a um certo determinado ponto ela se tornou inviável, porque não era lucrativa, eu trabalhava que nem uma condenada. Longe disso não acordar cedo, né? Acordava às 5h30 da manhã, acordo ainda às 5h30 da manhã, né? A gente trabalha 12, 15 horas por dia, então isso é o comum, essa é a realidade. E aí eu pensei, caramba, não, isso não está se tornando viável, é inviável fazer isso. O que eu vou fazer de diferente? Então foi onde eu comecei a construir essa ideia diferente, né? Hoje eu estou terminando aí, né? Logo vamos lançar um livro sobre justamente empreendendo após os 30, é o nome do livro, justamente por causa disso. Que legal! Né? Por causa dessa diferenciação, por causa dessa diferenciação e tomar a decisão. E quando eu tomei a decisão, a minha postura mudou, o meu entendimento mudou e eu incorporei essa questão de se tornar empreendedora, que há uma diferença sim. Por mais de falar, não, escolha, decisão é tudo a mesma coisa. Não, no contexto da palavra, não. A hora que você decide, é que nem você estava falando antes, né? A mulher, ela escolhe se tornar empreendedora porque ela precisa ajudar em casa, porque é a única maneira de colocar comida na mesa, porque muitas vezes, para ajudar o marido, ela resolve fazer brigadeiro em casa, resolve costurar, e ela se torna uma empreendedora. Ela fez uma escolha. Aí, o que a gente traz no nosso treinamento, nas mentorias? Traz essa mulher, se ela tem o desejo de tomar a decisão de ser uma empreendedora e tornar aquele trabalho dela realmente algo lucrativo, grandioso e firme dentro da sociedade. É isso aí. Que legal. O que eu achei muito interessante do que tu falou foi que é bem isso, né? A gente que começa escolhendo, né? Passa por um processo. Isso acho que é muito importante clarear, assim, e ter essa noção. E nesse processo existem vários desafios, né, Poli?
Então, fala pra gente aí um pouquinho de quais são esses principais desafios no caminho aí do empreender feminino. Isso. E sabe que esses desafios são dores comuns, né? São dores que todas nós, em algum momento, em determinado aspecto, vai sentir, né? Durante o empreendedorismo. Então, o que a gente tem, eu enumerei, né? São 10. Eu trabalho isso dentro da jornada, mas menciono eles, hoje a gente nem vai mencionar todos, mas vou mencionar os principais. O primeiro que começa a dificultar as coisas é o networking, né? Porque a mulher tem a correlação, eu conheço aquela amiga, aquela outra, mas não há um nicho de mercado, não há o network onde você consegue expandir o seu negócio. Então fica muito restrito, né? Então falta o networking aí das pessoas, falta essa correlação dessas mulheres estar num grupo determinado. Hoje em dia já tem, né, núcleo da mulher, W2W, vários núcleos que trazem empreendedorismo, várias empresárias para discutir, para falar sobre o assunto, para se apoiar, enfim. Mas tem mulheres que ainda não sabem que isso existe, né? Que tem esse acesso. Então isso é importante. O network é muito importante. Uma dor muito grande de líderes, de gestoras dentro de empresas grandes, de grandes organizações, é que às vezes elas têm competências suficientes, são extremamente workaholics, elas trabalham muito bem, mas elas ainda ganham menos que os homens, fazendo o mesmo cargo e às vezes trabalhando muito mais. Então isso também é algo conflituoso. E daí você se sentir desse jeito, se tornar uma empreendedora, né? E saber que às vezes o mesmo ramo de negócio, o mesmo ramo de trabalho, você não consegue atingir o mesmo resultado que o homem está tendo no momento. Então isso também atrapalha, também é uma dor da mulher. A gente percebe, elas reclamam muito disso. Outra dificuldade que eu coloquei aqui é conciliar tarefas. Gente, não é menosprezando empreendedores homens, pelo contrário. Eu acho que as minhas maiores inspirações são homens, né? Porque eu ainda não encontrei, claro, tem mulheres, a dona da Magalu, cara, incrível, maravilhosa, né? Mas ainda não encontrei, assim, alguém que ainda fosse uma pessoa que eu pudesse reverenciar como eu já encontrei no mundo masculino. Mas, enfim, as mulheres estão crescendo para esse passo. Mas uma das maiores dores que a gente tem é delegar essas tarefas, essas responsabilidades. Poxa, eu sou mãe, eu sou filha, né? Eu sou esposa, eu tenho casa, eu tenho que fazer isso em casa, sou eu que faço compra, sou eu que... Então, a mulher tem muitas tarefas, além de empreender. Empreender é só mais uma delas. Eu sempre falo assim, parem de achar que vocês têm que fazer uma coisa ou outra. Vocês têm que administrar este tempo e fazer todas as coisas. Vocês estão somando o empreendedorismo e não só, não, eu sou empreendedora, agora eu não faço mais nada. Então a gente equilibra ali com elas, né? Coloca a roda da vida, mostra para elas que é importante a família, que é importante os negócios, que tem momento para tudo. Então essa questão de conciliar tarefas é uma dor muito grande das mulheres, gigantesca. Principalmente naquela sensação, poxa, eu tô aqui no meu trabalho, mas meu filho tá doente em casa, com a babá às vezes. Poxa, né, complicado, eu queria estar lá. Aí quando tá em casa, com o filho, meu Deus, o meu trabalho, ai, como é que eu faço? Ai, eu tô lá, mas tô aqui. Não consegue dividir esse tempo adequadamente e se sente sempre culpada. Tá sempre se açoitando, né, com um chicotezinho nas costas. Sempre fala que estão com chicotes nas costas o tempo todo. Então essa é uma dor muito grande. E uma coisa que também me chama a atenção nesse processo é a falta de autoconfiança, né? As mulheres sempre se menos... Assim, a sociedade criou muito isso de que a mulher é sempre menos, né? Ela se tornou uma mulher... mulher para você ter relações, a mulher se tornou mais vulgar, né? Criou-se, assim, um repertório complicado, né? Criou-se, assim, uma imagem ruim com o tempo. É tudo assim? Claro que não. A gente está mudando essa realidade, trabalhando, desenvolvendo isso. Mas ainda se tem seria machismo, talvez, enfim, não seria bem essa palavra, mas o mundo ainda é muito masculino. E a mulher perde essa confiança. Poxa, bater no peito, Sim. cara, eu sou capaz, eu posso fazer, eu posso chegar lá, né? Às vezes eu brinco, até no livro que eu estou escrevendo eu coloquei.
Às vezes eu paro e me pergunto, será que eu sou capaz de escrever um livro, né? E, poxa, eu tô brigando com a minha mente mesmo, tô brigando comigo mesma. Então é complicado, a gente tem essa falta de confiança em nós mesmos. E a gente precisa uma da outra. Isso é, é que isso, né, Poli, é um pouco histórico também, né? Se a gente for olhar um pouco da história e da independência, né, da mulher feminina, e, a gente está numa geração de transformação, né? Eu acho que um pouco da gente estar aqui falando, né, para vocês sobre isso é porque a nossa geração ela tá nessa missão, né, de mostrar que pode ser diferente, enfim. Então, assim, se a gente pega até historicamente, imagina a lei brasileira um tempo atrás da geração da minha mãe, dos meus avós, que é ali, né, ali atrás, ó. Imagina, a mulher tinha que pedir licença para ter um negócio, né? E a gente não precisa ir nem lá na época das bruxas, né? Sei lá, onde eram queimadas, enfim. Mas hoje a gente tem uma proteção legal que a gente pode se posicionar, né? Sem correr risco de morte, enfim. E mesmo assim a gente vê muito assunto, assim, que não é nossa pauta, mas só para trazer uma questão histórica, né? Ainda tem o feminicídio, que é um assunto que está muito em voga e tal. Então, sim, né? Eu acho que o que a gente está aqui para trazer para vocês também é que, assim, existe um medo, né? Talvez esses receios, enfim, todos esses desafios que a Poli está trazendo tem a ver, assim, com medo, né? De empreender, de ir adiante, enfim, né? Mas a gente está querendo trazer aqui que tem espaço, né? Tem muito espaço, muito espaço. Outra informação também é que só 0,04% de investimento no Brasil foi alocado em startups onde a liderança é feminina. Olha só quanto espaço ainda tem, né? Então, a gente está aqui para abrir os caminhos, para ajudar a abrir os caminhos, né, Poli? Dizer que, olha, venham com tudo, vem com medo mesmo assim, procura ajuda, né, Poli? Seja dos teus serviços, quem quiser conectar aqui também, mas tem como, e a Poli vai continuar aí dizendo o que mais a gente pode se desafiar aí para conseguir empreender. Claro, claro que sim. Olha, antes de eu continuar, as meninas que estão entrando aí, vão clicando no coraçãozinho pra gente ir jogando essa live mais pra cima aí, pra essa live aparecer mais. Tem mais mulher precisando saber desse assunto. Vão clicando nos coraçãozinhos aí, vão ajudando a gente a divulgar, porque é um assunto bem, como a gente colocou, né? Tá muito em alta, né? Mas falar sobre isso e direcionar isso de uma forma como a gente coloca, né? Mais desafios, mostrando que essa é a realidade, mas que mesmo assim existe espaço, existe força feminina, existem mulheres guerreiras aqui que estão trabalhando, que estão se desenvolvendo, que estão criando coisas maravilhosas. Então, vocês ajudam aí clicando no coraçãozinho aí para nós. Vamos nos Isso aí. ajudar. Olha só, e aí, falando mais, né, dessa questão de desafios, a falta de apoio, né? E eu digo a falta de apoio em casa, né? Não é nem a falta de apoio de amigas, enfim. Isso também tem, porque as mulheres são muito competitivas nesse ponto. Mas existe essa questão muito grande de falta realmente de apoio pela, pela família. O marido às vezes não apoia o que ela faz. Isso a gente encontra muito, muito, muito. Eu digo assim, ó, sabe o que falta? Comunicação dentro de casa. Às vezes a mulher trabalha, 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 trabalha e não tem tanto rendimento quanto o homem. Porém, ela nunca sentou e explicou, olha, amor, eu faço isso funciona assim, dá trabalho, é assim, assim, assim. Nunca houve essa comunicação ao ponto dele compreender o que ela faz. Então, realmente existe essa questão, sabe? De diferenciação ali, de sem esse apoio. As pessoas acham que não são, as mulheres acham que não são apoiadas. Mas, poxa, você sentou para conversar com teu marido, para explicar exatamente o que você faz, o quão é importante o teu trabalho, né? Eu até falei assim, vou fazer o seguinte com você, né? Falei pro meu marido, eu vou fazer você ver e sentir um momento desse, e aí sim você vai compreender. Porque demanda muito tempo, sim. O retorno não é para ontem, é um retorno, formiguinha, é um trabalhinho de cada vez, né? E isso vai desenvolvendo. Então, criou-se aí um apoio, porque eu também no começo não tinha esse apoio dentro de casa. As pessoas duvidavam aqui, né? Ah, você vai escrever um livro? Como assim? Né? Como assim você vai escrever um livro? Peraí, quem é você? Entende? Não, tu é só minha mulher, tu é só minha mãe, entende? Então, tem tudo isso. Então, essa falta de apoio
dentro do grupo de mulheres, as amigas, né? Às vezes a tua melhor amiga não te apoia. Mas por que ela não te apoia? Às vezes não é falta de apoio, às vezes é medo de você não conseguir, às vezes é medo de você não se frustrar, às vezes ela está tentando te proteger. Eu sempre falo assim que as pessoas ao nosso redor tentam nos proteger. Então não é falta de apoio, às vezes é falta de compreensão do que você quer fazer, de você vender o seu sonho, de você vender a tua ideia, né? Então tem que correlacionar. Então para cada um desses desafios, a gente criou maneiras de você contradizer isso. E você realmente construir uma ideia aí, não, eu vou decidir me tornar uma empreendedora. Então, de cada um desses 10 desafios que a gente tem, que são comuns entre as mulheres, a gente criou também o lado positivo. Poxa, tem um desafio? Qual é a solução para isso? O que eu faço quando isso acontecer comigo? Às vezes isso não aconteceu comigo, mas aconteceu com a minha amiga, eu já sei da história dela. Tá, e o que eu faço para evitar algo assim? Então, a gente já criou isso também. Que legal. E é bom lembrar que para ser grande, todo mundo um dia começou pequeno, né? É no passo a passo mesmo, né, Poli, nessa questão do processo, assim. Então, acho que fica aí a dica, né? Não, tu trouxe aqui, compartilhou 5 passos, mas a gente tem 10, né? Tem muito mais, assim, para a gente poder estar trocando. Então, quem se interessar, ou quem tiver uma amiga, uma mulher conhecida, uma vizinha interessada, a Poli tem aí esse serviço, esse produto, né? A gente trabalha, né, Poli, como coach, mentora, como apoiadora, como educadora, né? E é isso que a gente tem de ponto em comum. Acho que é importante mostrar que aqui é um exemplo de sororidade, né? Da gente estar se apoiando, assim, muitos trabalhos que a gente tem são semelhantes, né? São próximos. E a importância de unir forças, né? Da gente estar cada vez mais juntas, cada vez mais compartilhando e trocando, porque é assim que a gente vai construindo aí um mundo melhor, né? Um mundo com menos guerras, né? E com mais paz, amor, que isso é muito da essência feminina e da energia feminina, né? Isso Então, mesmo. eu só tenho a te agradecer, né? Até aqui teu tempo, né? Dedicado aí, também todo esse conteúdo interessante que tu trouxe. Me deixar também à disposição aí com quem está junto com a gente, conectada, enfim. E se tu quiser aí fazer um fechamento final, enfim, para a gente ser enxuta, né? Ser ágil aqui no na Ágil, nossa objetiva. live, que também também uma das competências que a gente precisa no mundo hoje em dia, né? Então, acho que até entrou uma pessoa aí perguntando, ó, já tentei empreender, mas o processo mais difícil foi vender. É um dos tópicos que a gente tem que mais desenvolver como competência, né, Poli? Não sei se tu quer comentar Isso um mesmo. pouquinho. Então, eu estava lendo aqui as mensagenzinhas das meninas, quando a gente vai empreender, é interessante porque a gente não espera, né? Poxa, tenho tudo para fazer, né? Sou eu presa, né? Como a gente fala. Então, poxa, tem que vender, tem que administrar, tenho que fazer marketing, tenho que, né? Eu faço tudo. Então, vender é um processo que está muito em crenças, baseado em crenças, né? Porque você tem que olhar para você. Poxa, eu tenho dificuldade para vender. Quando você vai a uma loja, você gosta de ser atendida pela vendedora? Ou você acha que ela está te empurrando o produto? Quando você vai, sei lá, no mercado e alguém vem te abordar, quantas pessoas te abordam para venda? Como você se sente com isso? Isso já vai te dar um respaldo para você pensar por que você não gosta ou por que você tem dificuldade para vender, né? E vender é uma das dores grandes das mulheres, né? Eu vou dizer do empreendedor, não só da mulher, né? Mas, enfim, tem uma dificuldade aí de conversar com as pessoas e fazer venda. E uma coisa que eu aprendi muito que a gente tem que pensar na hora de vender o teu produto vai ajudar aquela pessoa ou você está vendendo alguma coisa para empurrar para ela? Se você está ajudando ela, você não vende. Você faz com que ela deseje comprar. Então, você vende só as coisas boas do teu produto. O que ela vai ganhar com isso, né? Por exemplo, eu vou falar do meu trabalho. O meu trabalho, o da Nath, não é um trabalho assim, bota o produto na loja e vende, né? É um produto, digamos, mais difícil de vender. Você tem que comprovar para a pessoa que ela vai ter uma estruturação diferenciada no final, que ela vai ter recompensas, que financeiramente vai voltar esse dinheiro para ela, que tudo que a gente desenvolve
né, com aquela mulher, ou no nosso trabalho, na nossa entrega, vai trazer muito mais retorno do que ela vai nos pagar. Tanto é que a gente nem, eu, por exemplo, nem falo de valor, eu vou falar no valor lá no final, né? Lá no final da conversa, quando ela realmente me perguntar e dizer, poxa, eu quero isso que você vai me ofertar. Então, tá vendo? A gente tira aquela pressão de que nós estamos empurrando alguma coisa para ela, sabendo que eu estou dando algo muito maior. Porque o valor que ela vai me pagar é insignificante perto do resultado que eu vou proporcionar. Gente, é que nem shampoo de cabelo, é a coisa mais simples que tem. Eu falo assim, ó, quer ver? A gente não vende shampoo? Todas nós vendemos shampoo. Alguém olha pro teu cabelo e fala, nossa, cabelo lindo. Ah, eu troquei o shampoo. Ai, que shampoo que é? Você vendeu alguma coisa? Não, a pessoa vai lá no mercado e compra. Mas foi você, uma amiga, que vendeu para outra amiga. Então, tá vendo a diferenciação de você fazer uma venda forçada para uma venda mais tranquila? Para você ofertar algo que é realmente que você vai construir na vida da pessoa. Então é isso, né? A gente tem que pensar como a gente se sente quando a gente é abordada, isso é uma questão, porque na hora de ser abordada a gente se sente mal, isso a gente na hora de vender a gente não consegue vender, e começar a pensar, prestar atenção que você realmente está ofertando algo a mais para a pessoa, né? E não que você está empurrando alguma coisa para ela para que ela compre. Então essa eu acho que eu respondi ali a pergunta sobre A vendas, né? Leslie, né? É isso aí. É, E uma coisa importante do que tu falou é bem isso, né, Poli? Quando se trata de serviços, tem muito a ver com ajudar, né? Com um propósito lá, com as questões de propósito que a gente tem, que é ajudar as pessoas a se desenvolver, né? A crescer, a se aprimorar. E aí volta ao teu primeiro item lá que tu comentou, né? De ter um networking bem consolidado, de ter uma rede grande aí de contatos, porque a indicação também vai indo, né? Uma vai falando para outra, enfim, ah, não, mas trabalhei com a Poli, com a Nath, enfim, foi muito legal, me auxiliou bastante. Então, a rede de contatos e de relacionamento é importante, tanto que está aqui, né? Um exemplo, né? A gente começou aí um curso juntas, já conectou, enfim, já está aqui conversando juntas com vocês. Então, mais uma vez, muito obrigada, gratidão, né? Super valeu. A gente se encontra em breve aí no início de abril, lá no né? nosso curso em comum, né? Na nossa formação. Isso E mesmo. se tem algo que eu gostaria de também contribuir aqui, acrescentar é isso, né, Poli? Mantenham-se atualizada, busquem sempre o desenvolvimento, busquem recursos. Ai, não sei como ir sozinha? Busca aí uma mentoria, busca um coach, busca algum recurso que empatize, né? Ou que se não conhece, procura aí descobrir, procura conhecer um pouco mais e vai atrás de encontrar formas e caminhos e recursos para te desenvolver nesse empreendedorismo aí, porque tem muito espaço para a mulherada. E qualquer Tem, coisa é só nos acionar que a gente está à disposição aqui para o contato. isso mesmo. Gente, obrigada, Nath, obrigada pelo convite, Obrigada. obrigada pela oportunidade. O papo foi super legal. A conexão é boa, né? A gente fala muito sobre o mesmo sentido aí, trabalha no mesmo sentido também. Pessoal que participou da live, meu, obrigada mesmo por estar aqui, por disponibilizar seu tempo, né? Eu espero que eu possa ter contribuído um pouquinho a mais aí com vocês. E a gente se vê, né, Nath? Logo, logo. É isso aí. Obrigada, gente. Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. Fica gravado aqui o conteúdo, se quiser depois compartilhar com alguém. E valeu. Bom dia aí para todo mundo. Valeu, tchau para vocês. Tchau, tchau.